Paz do Senhor, minha gente. Tá tudo bem com vocês? Eu tô gripada, gente. Mas Deus tem cuidado de todas as coisas, sabe? Quando você se sente assim, medo dói, e você vê que o Criador do céu e da terra se preocupa com você nesse dia. Pois é, eu tive essa experiência nesse dia de hoje e quero compartilhar com vocês. Compartilhar o amor, o cuidado de Deus para a vida da gente. A gente pensa que tá sozinho nesse mundo, e ninguém liga pra gente às vezes, né? Às vezes a gente sente assim, é normal, a gente é ser humano. Mesmo que a gente tem parentes, tem pai, tem mãe, tem todo mundo, tem filhos, tem netos, tem todo mundo. Mas tem dia que você se sente sozinho. Então, aí Deus mostra que Ele não deixou você sozinho. E isso aconteceu comigo hoje. E eu quero compartilhar com vocês. Vocês veem o cuidado de Deus para a nossa vida. Deus, Ele cuida da gente de uma maneira tão especial que, né, às vezes a gente fica assim, nossa, mas a gente tem que estar ligado nos mínimos detalhes. Porque senão passa a correria do dia a dia, você trabalha, você faz suas coisas e você não percebe o cuidado de Deus naquele dia. Isso acontece todo o tempo, Deus está cuidando da gente o tempo todo. Só que a gente não, às vezes, porque está tão, né, envolvido com as coisas da terra, que preocupado com alguma coisa, os afazeres do dia a dia, tá na correria, tal, tá trabalhando, né? E no fim não vê o cuidado de Deus. Às vezes você tem que parar um pouquinho e ver Deus cuidando do seu futuro, cuidando do seu presente, cuidando de você, daquele momento específico, Ele tá cuidando de você. O cuidado de Deus é lindo, é lindo. Principalmente quando você vê, você para e analisa assim, nossa Deus. Vou dar exemplo. Hoje, eu amanheci muito mal, minha voz nem saía, de manhã não saía voz nenhuma, pra você ter ideia como que eu tava ruim da garganta. Ruim, eu fui no médico, não conseguia nem falar. Tão ruim que eu tava. Mas, desculpa, mas Deus é fiel. Fui no médico, uma doutora. Pensa numa pessoa que tratou eu super bem. Super bem. E eu não entendo inglês muito bem e nem falo. Mas ela me tratou, nossa, lindamente. Só podia ser Deus na vida daquela mulher. Por quê? O ser humano não é bom de natureza. Quem é bom é Deus na vida da pessoa. Independente se ela é cristã ou não é, se ela tem um pouquinho de bondade, é Deus que está usando aquela pessoa para ser boa para você. Entenda isso. Bom é só Deus. Jesus disse, bom é só meu Pai. Então, se Jesus disse, eu não discordo com ele, concordo plenamente. Então, o cuidado de Deus foi o seguinte: já começou por aí, logo pela manhã. A primeira pessoa que eu encontrei foi especial. Uma doutora me tratou como se fosse da minha família. Assim, uma pessoa muito íntima, mas me tratou tão bem, com o maior carinho. Parecia que eu fosse da família dela. É, muito assim, especial mesmo. Aquela lá gosta do trabalho que ela faz. Existe diferença quando a gente faz um trabalho por amor, que gosta de fazer aquele trabalho, e quando a gente faz um trabalho pelo dinheiro, né? Por dinheiro, ou então porque é obrigado a estar ali no trabalho porque tem, né, dívidas para pagar, tem família para suprir. Então é diferente, é muito diferente. Aquela senhora, ela realmente ela faz um ótimo trabalho porque ela gosta realmente do que ela faz. Ela gosta, muito simpática. Nó, pensa, eu fiquei assim maravilhada com ela. Que Deus abençoe muito a vida dela, muito, muito, muito. Isso que é importante a gente prestar um bom serviço. Quando a gente vai trabalhar, a gente, né, fazer um serviço com amor, com dedicação. Ainda que não seja o serviço que você gostaria de estar fazendo, mas faça bem cuidado, faça bem feito, faça um pouco a mais, porque isso vai cativar o seu patrão, as pessoas que estão ao seu redor vão ver que existe algo diferente em você, né? Porque se eu notei que há algo diferente daquela senhora, existe amor no coração daquela senhora. Uma doutora, né, me tratou com maior simplicidade, de igualdade, não teve aquela coisa, né? Ou então só ficar na frente do computador, o que que você tem? Só olhando pro computador, nem olhar pra sua cara. Não, ela foi totalmente diferente. É isso que eu falo. Chame a atenção, mas não só do ser humano, mas de Deus, com a sua atitude, né? Com sua maneira de ser. Porque você vai
está agradando o coração de Deus. Porque você vai depois, uma pessoa que fazia, uma amiga minha, que fazia muito tempo que não falava comigo, coisa de 1 mês e meio, que ela não falava assim, a gente troca mensagens todo dia e tal, mas não conversava. Ela falou assim, pode falar comigo? Eu saindo do hospital, pode falar comigo? Eu liguei na hora para ela, posso. Conversei com ela, né? Ela mora em Portugal. Conversei com ela umas 2 horas. 2 horas. A gente conversou, a gente riu. Isso é importante. Importante para a vida da gente, sabe? Faz parte. Então, um pouquinho do cuidado, da atenção. Você vê, eu ainda falei com ela, olha, porque a gente é amigas assim de oração. Quando uma está com um problema, uma hora pela outra, e a outra hora pela outra, e aí as duas se unem e ora pelo problema, e aí Deus resolve o problema. Você tem alguém assim especial? Ela não sabia. Ela não sabia o que eu estava passando, mas através do nosso Deus, o Espírito Santo tocou nela para que ela fosse, né, ligar para mim, pediu, né, se podia falar comigo, se eu não estava trabalhando naquele momento. E eu estava saindo do hospital, tinha tempo livre, claro que podia falar com ela. E foi maravilhoso, né? Então aí eu falei para ela assim, olha, hoje Deus está com um cuidado especial comigo. Ela deu risada ainda, eu falei, papai me ama. Ela falou, ama mesmo. Aí eu falei assim, é verdade, porque olha só quanto tempo que a gente não fala, né? E Deus, né, usando você para conversar comigo, né? Nós conversamos, eu aconselhei ela, né, falou algumas coisas de experiência da vida dela para mim. E isso me edificou, eu edifiquei a vida dela, e isso foi muito bom, um momento agradável. Por quê? Ela dedicou um pouquinho do tempo dela para mim, foi sensível à voz do Espírito Santo e ligou para mim. Logo em seguida, pela manhã, eu também recebi uma mensagem de uma pessoa ali da igreja, falando que Deus era comigo, da igreja onde eu congrego, né? Aqui em Londres. E essa pessoa é engraçada que eu não tenho muita comunicação com ela, mas a gente, né, conversa, porque ela veio recentemente para nossa igreja. Então, ela conversou comigo, mandou uma mensagem, né? Não conversou assim no telefone, mas ela mandou uma mensagem falando comigo. E ela deixou ali, né, que Deus se portava comigo, né, que Deus estava comigo. E eu entendi que isso era um cuidado de Deus naquele dia, de hoje, naquele dia que é hoje. Logo pela manhã, é isso que eu quero dizer. Então eu falei assim, o que está acontecendo, papai? Esse cuidado grande. Para terminar o dia, agora, final da noite, ela me deixou um áudio de oração. Porque talvez de manhã ela não podia falar comigo, não podia ter deixado um áudio de oração, então ela deixou agora no final da noite. O maior presente que um ser humano pode dar para o outro é um áudio de oração. Por quê? Naquele momento de aflição que a pessoa tá, às vezes a pessoa tá aflita, e o Espírito Santo toca, olha, ora pela aquela pessoa, ou então fala, liga para aquela pessoa, não ignore, porque talvez aquela pessoa esteja precisando ouvir algo de Deus. E uma simples palavra, embora você já conheça, né, porque eu sei que Deus está comigo todos os dias, isso é bíblico, está na Bíblia. Ela simplesmente falou, Deus está contigo. Ela me lembrou que Deus estava comigo, né? Então, se eu estava me sentindo sozinha, a partir daquele momento eu já estava tendo a certeza. Ele me lembrou que Ele está comigo, independente de qualquer coisa. Ele está comigo. Então é isso, gente. Um testemunho que você, quando for tocado pelo Espírito Santo, faça. Faça, edifique vidas. Porque é assim que papai trabalha. O dia que você está mais lá assim em Jururu, Deus levanta pessoas para te agradar, para mostrar que Ele está cuidando de você, que você não está desamparado, que você não está sozinha. Então é assim que papai faz, entendeu? Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um versículo bíblico, porque eu contei esse testemunho porque era importante, porque eu sei que vai edificar vidas. Eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir que Deus está com ele. É isso que eu quero falar para você. Deus está contigo. Deus está contigo. Não desanime. Passou a semana, você não conseguiu vencer as situações dessa semana? Creia que você vai vencer na semana seguinte. Deus está contigo. Ele vai te dar saúde para que você vença, né? Somente creia nesse Deus poderoso, porque Ele cuida dos mínimos detalhes para alegrar o seu coração. Não precisa de muita coisa.
Basta uma expressão de amor do próximo para com a gente, ou a gente para com o próximo. Isso é muito valioso, vale mais do que dinheiro, vale mais que qualquer outra coisa nessa vida, entendeu? Coisas. Expresse o amor verdadeiro de Deus na vida das pessoas. Deixe derramar esse amor, transbordar esse amor pelas pessoas. Tenha amor ao próximo. Deus fala pra gente ter amor ao próximo, então faça. Porque isso é importante. Vai fazer com que a pessoa, mesmo que está lá jururu, se levanta, tenha ânimo, né? É isso. Edifique vidas. Porque através disso você vai fazer com que a fé dos outros cresça, com que a fé de outras pessoas venha, né? Se ela estiver pensando em desistir, outras pessoas vão fazer você levantar. Levantar a cabeça é preciso, não é todo dia bam, não. Tem dias que você vai estar lá embaixo, no fundo do poço, então vai precisar de uma mão direita para te puxar, para te levantar, né? Deus faz isso, Ele usa pessoas. Vamos então para o versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer o seguinte: lance sobre ele quem? Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade. Confia que Deus está no controle da sua vida e ele tem cuidado de vós e ele vai suprir o que você precisa, porque o nosso Deus, ele cuida. Então, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toma posse dessa palavra. Esse versículo falou comigo hoje. Não só falou, como eu testemunhei que Deus fez. Deus fez na minha vida e vai fazer na sua também, porque ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Somente creia. Vença os gigantes, vença tudo que vier, mas é no nome de Jesus. Creia que se você for no nome de Jesus, você vai fazer igual Davi, vai vencer o gigante. E olha para esse gigante e fala assim: o meu Deus é maior do que você. Entendeu? Profetiza. Abre a boca e profetiza. Ainda que queiram trancar sua garganta, você creia que Deus vai enviar um anjo para te socorrer. E vai te curar para que você consiga falar. Se você não conseguir falar, mas pelo menos pense. Esse gigante já é um derrotado no nome de Jesus. Mas vai profetizando. Não murmure, somente profetiza as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque Deus cuida de cada detalhe. Ele é fiel para fazer. Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Então, se o vídeo edificou sua vida, compartilhe com mais 2, 3 pessoas, evangelize, ganhe almas para Jesus. Que Deus, esse testemunho, vai falar, transmite amor para as pessoas que você conhece. Deus vai falar através desse vídeo para outras pessoas que você gostaria de falar. Lembra delas? Manda um vídeo. Deus vai falar através da minha vida, por misericórdia, vai alcançar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa noite. A paz, Senhor. Creia, Deus é contigo, Deus está contigo. Ele está o tempo todo te vendo, te observando, cuidando de cada detalhe para fazer você feliz. Porque um pai se preocupa com o filho e ele é pai. Tá? Que Deus te abençoe. A paz, Senhor Jesus. E fica com Deus. Amém? Até o próximo vídeo.